A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Eu quero aqui, em nome da liderança da nossa igreja e da superintendência de Escola Dominical, lhe saudar com a paz do Senhor. Vamos orar para que a gente possa começar essa Escola Dominical na orientação do nosso Deus. Pai amado Deus, nesse momento nós estamos em Tua presença, para te rogar, ó Deus querido, e te pedir a Tua orientação, a Tua graça sobre a nossa vida, a Tua revelação, Senhor. O Senhor que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a nossa exaltação. Exaltamos o Teu nome, ó Deus querido. Te bendizemos, ó Senhor, e te agradecemos pelo Teu cuidado por cada um dos nossos irmãos e nossos parentes, ó Senhor, nesses dias tão difíceis, ó Pai, que temos enfrentado, aqueles que têm perdido parentes, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai querido, console os corações de cada um, que o Senhor abençoe, ó Pai amado, a vida daqueles que estão assistindo essa escola dominical, com o Teu consolo, com a Tua ajuda, com a Tua intervenção na nossa vida, curando aqueles que estão enfermos, ó Pai amado, e agindo na vida daqueles que estão precisando de um socorro Teu. Venha, ó Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, nos socorrer nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, nesses dias, ó Pai, de luto e perda, ó Deus, que nós estamos enfrentando na nossa sociedade. Tem misericórdia de nós, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, como eu tenho falado, ministrado a lição, a revista das lições bíblicas da CPAD, a classe de adultos. Nós estamos estudando o tema da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos hoje na lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação. Você que tem a sua revista da Escola Dominical da classe de adultos, abra aí na lição de número 7, com o título Cristo é a nossa reconciliação. O texto áureo nos diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios, no capítulo 2, o versículo 14. A verdade prática nos ensina que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículos 14 ao 19, dando aí continuidade à exposição do livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Como eu já falei, a lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, a alma que pecar essa morrerá. Jesus nunca pecou, mas ele morreu por quê? Porque ele substituiu a sentença de morte que vingava ou vigorava sobre nós, sobre mim. Então, por isso que o sacrifício de Cristo é vicário, é substitutivo. Cristo desfez, através desse sacrifício, a inimizade entre Deus, e nós,
e entre os povos, judeus e gentios, e criar um povo só, a igreja. Então, vou reler. Conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja, certo? Os objetivos específicos que nós pretendemos alcançar são 3. Primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Nós chamamos essa reconciliação de reconciliação vertical, homens e Deus, certo? Segundo ponto, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então esses são os 3 objetivos específicos que pretendemos alcançar com essa lição. Na sua revista, por gentileza, vá para a introdução. Diz assim: se na lição anterior, a lição de número 6, analisamos um antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu nos versos 11 e 12, nesta lição de hoje veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa mas, agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Paulo explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou na cruz. O verso 3 ele diz: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. O primeiro ponto tem como título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Aqui é o litígio ou a reconciliação horizontal, judeus e gentios, que estão igualados perante Deus, conforme a revelação do Novo Testamento. O item 1 do primeiro ponto tem como título a parede de separação entre os homens, que ele vai dizer isso no versículo 14, porque ele diz que Cristo é a nossa paz, o quais de ambos os povos fez ambos os povos, judeus e gentios, derribando a parede de separação que estava no meio. Trata-se de uma analogia, de uma figura de linguagem com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o pátio, o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Isso está registrado em Atos, no capítulo 21, versos 28 a 30. Havia um pátio e nesse pátio havia um muro em que quem não era judeu, mesmo que convertido ao judaísmo, se ele era gentil, ele poderia acessar o templo, mas ele não poderia ultrapassar o átrio dos judeus, onde os judeus poderiam ir, certo? Existia essa restrição, existia um muro em que o gentio ele não poderia acessar o templo em Jerusalém. Ele poderia ir até este local, este pátio dos gentios, mas ele não poderia acessar o átrio interior, o pátio interior. Era proibida. E inclusive Paulo é acusado de levar um grego, um não judeu ao pátio interior, e por isso houve aí uma sedição em Jerusalém e ele foi preso por isso. O item 2 trata da derrubada da parede de separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo
foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, ou seja, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário ao morrer por nós, essa divisão foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, e por sermos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Isso está no verso 8 do capítulo 2 de Efésios. Pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus, no capítulo 10, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Olha o que a Bíblia vai nos revelar sobre esse privilégio que nós temos hoje. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, coragem, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, hoje nós temos toda a ousadia de entrar, não apenas no átrio dos judeus, mas no santuário, onde só os sacerdotes poderiam entrar, uma vez no ano, e os levitas para fazerem a limpeza do ambiente e a mudança dos preparativos que eram utilizados lá, dos utensílios que eram utilizados na adoração e no culto a Deus. Então, essas pessoas, os gentios, nós gentios, só poderíamos entrar até o pátio, mas Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, derrubou essa parede, e não só derrubou essa parede, que nos deu também acesso ao interior do santuário, não apenas ao pátio dos judeus. Qualquer pessoa agora, através do sacrifício de Jesus, ou seja, eu e você, podemos entrar na presença do Senhor, invocando-a em nome de Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Hoje você não precisa de intercessores, de mediadores, de sacerdotes, para levar a tua oração a Deus, para levar o teu sacrifício a Deus. Hoje você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o teu culto racional. Você pode, eu e você, temos toda a liberdade de entrarmos no santuário e acessarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Terceiro item do primeiro ponto diz: o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei de Moisés, ela é dividida em três partes. Primeiro, a lei civil. Segundo, a lei cerimonial. E terceiro, a lei moral. A lei civil, ela dizia e diz respeito ao judeu enquanto cidadão de Israel. Essas leis, elas estão registradas no Pentateuco. A lei de Moisés, ela é partida nesses três aspectos. A lei civil, como eu já falei, ela rege o judeu enquanto cidadão israelita. A lei cerimonial, ela rege a questão do culto e da liturgia a Deus. Por exemplo, os sacrifícios, como deveriam ser feitos, o tipo de vestimenta que os sacerdotes tinham que vestir para realizar as cerimônias e os rituais, a forma de sacrifício, os dias dos sacrifícios, os dias das festas, as festas, por exemplo, os cristãos hoje não celebram a Páscoa, né? A gente celebra hoje a Santa Ceia. Por quê? Porque a lei cerimonial em Cristo foi cumprida. Cristo cumpriu todas as cerimônias. Por exemplo, hoje nós não precisamos sacrificar animais. Por quê? Porque Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. João apresentou assim.
E ele se apresentou como um sacrifício único, uma única vez, um único momento. Ele se apresentou e não precisa mais de sacrifícios de animais. Então, Jesus cumpriu a exigência cerimonial. Jesus cumpriu, por exemplo, a circuncisão. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. E essa lei cerimonial nós não precisamos mais cumprir. Então, na noite da Páscoa, em que Jesus celebra a Páscoa, na verdade, ele institui a Santa Ceia. E aí ele diz: agora façam isso em memória de mim. Então, nós não celebramos Páscoa, não celebramos o Pentecostes, não celebramos as festas do tabernáculo, ou seja, as festas rituais, cerimoniais, judaicas, nós hoje não precisamos mais cumprir, circuncisão e etc. O sábado, nós não precisamos cumprir, né? Agora, a ideia por trás, sim. Por quê? Porque nós ainda precisamos cumprir a lei moral. A lei moral, ela está resumida nos 10 mandamentos. Aí você pode dizer: mas Armando, lá tem o sábado. Ok. O sábado cerimonial foi abolido, mas a ideia por trás do sábado não. Por quê? Porque quem é o nosso sábado? Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. O nosso sábado é o Senhor. Então, quando nós servimos ao Senhor, porque a ideia do sábado era dedicar um momento da semana específico para você e sua família se dedicarem à adoração a Deus, que acontecia, o Shabá, acontecia do anoitecer do dia sexto, né, da nossa sexta-feira às 18 horas, até o anoitecer do sábado. Isso era o Shabá, em que as famílias judaicas se reuniam, iam louvar a Deus, ler a Torá, e se reunir na sinagoga, etc. Nós entendemos que não precisamos mais de um dia, mas todos os aspectos da nossa vida, o momento do meu trabalho, a ida para o meu trabalho, o retorno do meu trabalho, a ida para o colégio, para a faculdade, a estadia na faculdade, o meu procedimento na faculdade, no colégio, no trabalho, em qualquer ambiente, entre os meus vizinhos, tudo isso tem que ser o meu sabá, tem que ser o meu sábado, tem que ser o meu momento dedicado a Deus. Todos os momentos, tudo que eu faço, todos os aspectos que eu vivo, em que eu vivo, pertencem a Deus agora e são dedicados a Deus não apenas num dia na semana, certo? Então, a lei moral, ela ainda é válida: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, não adorar imagens, não cobiçar o bem alheio, não cobiçar a esposa do outro, não mentir, não roubar. Essa lei, ela ainda é válida. Os princípios por trás da lei cerimoniais também são válidos e exigidos ainda por Deus. Mas o que eu estou lhe dizendo, não a lei, a exigência da lei como ela era no Antigo Testamento, mas a ideia por trás que apontava para Cristo ainda é válida, né? Quando nós olhamos o cordeiro que é imolado, nós pensamos em Cristo. Quando nós pensamos nas vestes sacerdotais, nós lembramos de santidade. Então, a imagem, a analogia ainda é válida. A prática não. A prática cerimonial, ela foi cumprida em Cristo Jesus, ok? Então, voltando aqui para a leitura da lição, no item 3. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, como eu já falei. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, ainda é válida hoje, mas não como meio de salvação. Vamos voltar aqui. A lei moral, para o judeu, na época antes de Cristo, ele entendia que para ele ser salvo, ele precisaria cumprir as leis morais, cerimoniais e civis, certo? O jovem rico, quando se aproximou de Jesus, ele disse assim: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: cumpras os mandamentos. Aí ele disse: tenho feito isso desde a minha mocidade, né? Porque Jesus cita: amar a Deus sobre todas as coisas, não furtarás, não adulterarás e tal. Ou melhor, amar a Deus sobre todas as coisas ele não cita, ele cita não furtarás, não adulterarás e etc. E ele deixa de lado o amar a Deus sobre todas as coisas. E aí
Jesus diz, tá, você cumpre isso desde a sua juventude, mas te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele, triste, baixou a cabeça e foi embora porque era muito rico, e Jesus censura aí o Deus do coração desse jovem, que não era o Deus Todo-Poderoso, ele não amava Deus sobre todas as coisas, mostrando que o ser humano não consegue cumprir toda a regra. Por isso que a regra, a lei, não servia para a salvação. A lei servia para mostrar que eu era pecador e que eu precisava de uma redenção. Agora, uma vez salvo, eu vou agir conforme a lei moral, porque a evidência de que eu sou salvo é que eu me santifico e eu procuro seguir a lei moral de Deus. Então, os princípios morais de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não furtarás, não matarás, não roubarás, não pode mentir. Essas regras eu cumpro não para ser salvo, mas porque eu já sou. Tá certo? A lógica bíblica é essa. A lógica bíblica é invertida. Eu não faço coisas, eu não cumpro as regras para ser salvo. Eu sou salvo para cumprir as regras. Eu sou salvo e tenho uma nova oportunidade dada por Deus, e Deus me capacita, me ajuda com o seu Espírito Santo a viver em cumprimento da sua vontade. Ok? Então a lógica bíblica é essa, certo? A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas e bebidas, dia de festas, lua nova e sábados. Isso está registrado, por exemplo, tem outros textos, mas Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam hostilidade deles para com os gentios. Ou seja, os gentios não têm essas leis, então vocês são um povo que está à margem, um povo que não é especial, não é como nós, judeus, né? E de certa forma eles tinham razão, porque eles tinham a revelação de Deus, eles tinham uma lei, eles tinham a revelação do verdadeiro Deus, enquanto nós gentios não tínhamos, né? O item 4, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Jesus disse lá em Mateus 5,17, que não veio para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, judeus e gentios, porque nenhum dos dois, nem judeus nem gentios, eram capazes de cumprir a lei. Jesus foi capaz, e aí ele assumiu o nosso lugar. E aí, os méritos de Jesus, ele nos entregou, e a nossa condenação e os nossos deméritos, Jesus assumiu em nosso lugar, certo? Por isso que é vicário, substitutivo. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, tá? Essa lei é que foi cumprida, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Ok? Vamos para o segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então, pelo que Cristo fez, proclamando a paz entre os povos, não precisa mais haver animosidade nem hostilidade entre quem não é judeu e quem é gentio, e quem é judeu, né? Nós não podemos de forma alguma aceitar nenhum tipo de antissemitismo. O que é antissemitismo? É o racismo contra o judeu, é o preconceito contra o judeu. Qualquer tipo de pensamento ou de ideia em que trate o judeu de forma pejorativa, ou os judeus de forma pejorativa,
não é bíblico, não é aquilo que a palavra de Deus explica. A palavra de Deus explica que há paz agora entre nós e os judeus. Ah, Armando, mas os judeus mataram Jesus, os judeus não creem em Jesus como Messias. Isso não importa, Deus vai julgá-los. Quem tem que responder isso são eles e Deus. O que nós temos que fazer é orar por eles, orar por todos os homens, porque agora a parede de separação foi derribada e há paz em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O primeiro item diz o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, conforme Atos 24, 2 e 3. Também ela pode ser descrita como o fim de um conflito, Lucas 14, 32. Ou ela pode ser descrita como o estado de tranquilidade, 1 Reis 4, 24. Ou uma qualidade espiritual, conforme o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, verso 22. Na passagem em apreço, que nós estamos estudando aqui dos versos 14 a 17, de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos. Éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos e família de Deus. Por quê? Pelo sacrifício de Cristo e pela paz que Ele proporcionou através desse sacrifício. Que sacrifício maravilhoso, não é não, meus irmãos? O de Jesus Cristo nos promovendo a paz com Deus. Portanto, você e eu não somos mais inimigos de Cristo, nós que cremos no sacrifício e na obra redentora do Senhor Jesus. Sua morte na cruz, Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos os povos, promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. Segundo item, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. É interessante que Jesus, Ele traz para si a prerrogativa de alguns conceitos. Por exemplo, a verdade. Nós não cremos que a verdade está conosco porque ela é um conceito de verdade. A nossa religião é a verdade. Nós cremos que a verdade é uma pessoa e a pessoa de Jesus. Por exemplo, nós dizemos, entendemos e acreditamos que o caminho a Deus não é um andar apenas, mas é uma pessoa que é Jesus. E a nossa vida também não é apenas o fato de vivermos, mas é estarmos com alguém que é Jesus. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e Jesus também é a nossa paz. É Ele quem promove a nossa paz. Se você tem vivido em conflito em algum aspecto na sua vida, que não seja o espiritual, que esse sim, nós estamos em conflito com principados e potestades e já recebemos a vitória por Jesus Cristo, o nosso general, que vence todas as batalhas. Mas se você tem vivido algum conflito na sua família, algum conflito de algum aspecto no seu trabalho, em algum outro local, saiba que Jesus é a sua paz. Peça a Ele pacificidade, peça a Ele que haja paz no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu lar, onde você estiver, no seu colégio, na sua faculdade, para que Ele possa promover essa paz através da sua vida, pois Ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então não deve haver nenhum tipo de conflito em nosso meio, seja ele na igreja, seja onde ele for. Se está havendo algum conflito, clame, chame, invoque Jesus, diz: Senhor, desfaz todo o conflito no meio da tua igreja, pois o Senhor é a nossa paz. Terceiro item trata da nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora
se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Não foram líderes políticos que assinaram esse tratado de paz. Ela foi realizada em Cristo, ou seja, um único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão, ou seja, judeu e gentio, quem cumpre a lei cerimonial e quem não cumpre. Os homens tentam justificar a sua ganância com guerras, dizendo que estão promovendo guerras para acabar com as guerras. Muitas guerras foram justificadas desta forma. Não, essa é a guerra que vai acabar com guerra. Meus irmãos, guerra só gera mais guerra, litígio só gera mais litígio. Você quer ver a guerra acabar? Ela é em Cristo. Invoque aquele que é a paz. Ele é a nossa paz. Clame por Ele, chame por Ele, invoque-o, e Ele vai promover a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Alguns chamam a palavra de Deus, alguns criticam, dizendo que a palavra de Deus é machista. Mas nós, quando olhamos para a palavra de Deus com clareza, com uma mente aberta, uma mente humilde, devotada à revelação do Espírito Santo, nós nos encontramos, por exemplo, com Romanos 2,11 e Gálatas 3,28, que vai dizer que não há homem nem mulher, todos são iguais perante Deus. Essa guerra não deve haver no nosso meio, na igreja. Quem é superior, quem deve fazer, quem é mais importante, homem ou mulher, todos dois são iguais perante Deus, apesar de terem papéis distintos. Deus deu papéis diferentes e não tem problema nenhum nisso. Nem o papel de um não diminui o papel do outro, porque você é mulher e Deus te deu um papel diferente de um homem, não vai te diminuir e vice-versa. Fique naquilo que Deus lhe chamou, pois é o melhor, Ele tem o melhor para nós. Racismo também, esse negócio de segregação que algumas igrejas, infelizmente, nas décadas de 50, na metade do século passado, igrejas protestantes em que havia segregação no meio da igreja, igrejas de brancos, igrejas de pretos, não é bíblico. Não há distinção de raça. Deus condena isso, não há acepção de pessoa, independente de onde você tenha nascido, da tua classe social. Esses dias eu estava lendo uma publicação no WhatsApp, em que uma pessoa pedia e reclamava para a direção de sua escola que o filho dela estava se misturando com pessoas de classe mais humilde. E ela estava dizendo que não queria isso, porque ela lutou, ela trabalhou e enriqueceu, e hoje vive numa classe social elevada, e ela não quer que os filhos dela se misturem com pessoas de classe inferior. Mas para quem está em Cristo, não há diferença de classe social. Todos ricos e pobres são iguais perante Deus, pretos e brancos, pardos, não importa, homem e mulher, não há acepção com Deus. Deus não faz acepção. Quem faz divisão são os homens, homossexuais, heterossexuais, e aí fazem 1000 divisões de sexualidade, homem, mulher, mulher inferior, mulher superior, homem inferior, mulher superior, homem é superior, e fazem uma bagunça. Quem faz isso é um ser humano. Deus não faz mais esse tipo de acepção, ou melhor, nunca fez. Quem fez sempre foi o homem, na sua carnalidade. Deus, ele veio para derrubar toda a parede de separação. Terceiro ponto: pela cruz fomos reconciliados com Deus num corpo.
O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre homens e homens, entre seres humanos. Ou seja, ela é vertical, homem e Deus, houve uma reconciliação, e entre homens e homens, horizontal. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Que sacrifício poderoso, não é não, meus irmãos? Nós temos meditado esses dias, nessas aulas, sobre o sacrifício de Jesus, quantos benefícios ele proporcionou. O item 1 diz: Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Está revelado em Hebreus 12:2. Em Deuteronômio também, Gálatas vai citar isso, em Gálatas 3:13, citando o texto de Deuteronômio, em que diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. O réu era açoitado com um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15:15 descreve esse fato. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, como Jesus carregou em João capítulo 19, verso 17. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Imagina Paulo pregando o evangelho de um Deus morto numa cruz. Para os judeus e gentios, pensavam: que loucura é essa? Como que um Deus poderia ser condenado na cruz? Se lá é lugar de gente que não vale nada, que não presta, gente da pior espécie. Se ele foi condenado à cruz, esse Jesus que tu diz, é porque ele não prestava, alguma coisa ele deve ter feito. E sabe o que é que ele fez? Ele amou a mim e a você, nós que éramos imprestáveis, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que éramos corruptos perante Deus, afastados de Deus. Ele morreu e enfrentou a ignomínia, enfrentou a vergonha da cruz por mim e por você. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Por isso que os judeus e os gentios, os gregos, eles se escandalizavam, eles diziam: isso é loucura, um Deus pregado na cruz. Mesmo assim, diante disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Oh, aleluia! Item 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Isso está revelado em Colossenses 1:20. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Isso está revelado em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 20. Há uma boa notícia para as pessoas que ainda não se sentem amigas de Deus, que têm medo de Deus, que acham que Deus vai pegá-las a qualquer momento e matá-las e destruí-las. Ei, tem uma boa notícia para você: Cristo é a tua paz, Ele é a nossa paz, Ele te reconciliou com Deus. É só você crer nesse sacrifício e dizer: eu recebo Jesus na minha vida e eu entrego a minha vida a esse Deus. Eu aceito esse sacrifício na cruz do Calvário. Terceiro item e último: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A igreja é um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial existente na vertical, isto é, entre os homens, ou melhor, entre os homens e Deus. Horizontal é assim, né? Vertical. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal.
judeus e gentios, ok? Certo. Uma vez que houve essa reconciliação, judeus e gentios, tornou-se um só povo. Porém, havia ainda uma inimizade. Além dos judeus e gentios, tinha a dos judeus e gentios com Deus. Porque não era só os gentios que tinham inimizade com Deus, os judeus também. Eles eram ofensores, eles ofenderam a Deus também. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. 1 Pedro 2,24 revela isso. A ira de Deus que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz, conforme Colossenses 2, 13 e 14. Assim a reconciliação foi concretizada num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Para concluirmos, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou Deus. Essa humanidade reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, agora não há judeu, nem grego, nem livre, nem servo, nem macho, nem fêmea, porque somos todos um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, né? Que sacrifício maravilhoso que Jesus realizou na cruz do Calvário, meus irmãos. E se você ainda, eu digo mais uma vez, eu faço esse apelo, se você ainda não teve um encontro com esse Deus, através desse sacrifício, se você ainda não entende que você se reconciliou com Deus, você tem a oportunidade de se reconciliar com esse Deus nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração por sua vida. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nesse momento eu quero enaltecer o teu santo e maravilhoso nome, pela tua graça que foi nos dada, pelo sacrifício de Jesus Cristo que nos reconciliou contigo mesmo, Senhor. Muito obrigado por esse sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário e pelos benefícios, Senhor, que nós temos recebido por esse sacrifício. Meu Deus, nesse momento eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa pessoa, Senhor amado, que agora está, ó Deus querido, tendo essa revelação do Senhor, que foi tocada pelo teu Espírito Santo, que foi convencida dos seus pecados e das suas falhas, e ela se arrepende, ó Deus, nesse momento, confessa os seus pecados e te pede perdão, Senhor, e que confia no sacrifício de Jesus no Calvário, que o Senhor possa recebê-la, que o Senhor possa, ó Pai amado, incluí-la no teu corpo, torná-la, ó Pai, como família de Deus. Nesse momento, ó Pai querido, que o teu Espírito Santo desça sobre essa pessoa, que o teu Espírito Santo gere uma nova criatura e uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu também oro pelos meus irmãos que estão passando por um momento de aflição e dificuldade, que o Senhor possa consolá-los, animá-los, dar força a eles nesse momento, Senhor. Segura na mão deles, ó Pai amado, ajude-os, ó Pai querido, a suportar esses momentos difíceis, e que o Senhor renove a esperança no coração de cada um deles, pois eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe. Se você tiver, mais uma vez eu peço, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que na medida do possível estaremos respondendo. Deixa o seu gostei aí se você gostou dessa aula. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém.